Você já teve ou tem a sensação de que estava ou está passando por um deserto? A sensação de estar sozinho? E talvez você já tenha até orado para Deus te tirar desse deserto. Então esse vídeo é para você. Salve, salve! Pedro Dias por aqui, seja bem-vindo ao canal Renovadamente. Olha só, no vídeo de hoje eu quero falar sobre deserto. Isso mesmo. Será que você já passou por algum deserto na sua vida? Será que você está passando por um deserto na sua vida? Nesse vídeo eu quero falar sobre o que é esse deserto e o que é que Deus nos ensina no deserto. Olha só, deserto é a escola de Deus. Hoje eu quero falar apenas sobre uma lição que Deus nos ensina no deserto. A Bíblia fala que Jesus, após ser batizado, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Aqui eu já quero desmentir uma coisa para você. O deserto não é um lugar que você foi por desobediência ou Satanás te levou ao deserto. O deserto, muitas vezes, é o Espírito Santo que nos leva com a intenção de nos ensinar algo. Muitas vezes nós oramos para que Deus nos tire do deserto, mas na maioria das vezes é o próprio Deus quem nos levou ao deserto. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus nos leva ao deserto para nos ensinar algo. Então a nossa oração não deve ser para que Deus nos tire do deserto, mas para que nós possamos aprender aquilo que Deus tem a nos ensinar no deserto. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre deserto. O que é um deserto? O que vem à sua mente quando você pensa em deserto? É claro que nós, como cristãos, já temos essa tendência a dizer, quando nós estamos passando por dias difíceis: nossa, eu estou passando por um deserto. Mas o que é o deserto? O deserto tem alguns aspectos. A primeira coisa que nos vem à mente quando a gente pensa em deserto é em um lugar seco, por exemplo, como o deserto do Saara, um lugar com muita areia. Mas na verdade, qualquer lugar onde não tenha ninguém pode ser um deserto. Uma cidade, por exemplo, que foi evacuada por uma catástrofe radioativa se torna uma cidade deserta. Então, o deserto nem sempre é um lugar seco, mas um lugar solitário. Mas por que é que Deus nos levaria para um lugar solitário? É exatamente nesse ponto onde eu quero chegar. Uma das lições que Deus nos ensina no deserto é a intimidade com Deus. Isso mesmo, Deus nos leva ao deserto para que nós possamos ter intimidade com Deus. Olha só, presta atenção nisso. João Batista é conhecido como o cara que prepara o caminho para a chegada de Jesus. As pessoas estão saindo das cidades, saindo das igrejas para ouvir o que João Batista tem a dizer, e tudo o que ele tem a dizer é: arrependam-se que é chegado o reino de Deus. Ele anuncia a chegada de Jesus. E então Jesus chega, Jesus entra em cena e João Batista batiza Jesus. Então, após o batismo, Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Jesus era o cara mais esperado do momento. Todos tinham alguma expectativa sobre ele. Aqueles que eram de Roma tinham um certo medo, um certo receio de que viria um rei e confrontaria eles. E ao mesmo tempo os judeus esperavam o Salvador, o Filho de Deus. Então muitas pessoas tinham muitas expectativas sobre Jesus, e ele chega e a primeira coisa que Deus faz é levá-lo para um lugar solitário. Sabe por quê? Porque no meio da multidão há muita distração. Isso mesmo. Muitas vezes Deus nos tira do meio da multidão, nos leva para um deserto para nos ensinar a ter intimidade com Ele. Coisa que no meio da multidão é muito difícil de acontecer. Deus, ele nos leva para o deserto para estarmos a sós com Ele. Anota isso, só terá intimidade com Deus quem um dia esteve a sós com Ele. A multidão é inimiga da nossa intimidade com Deus, e tem mais um inimigo da nossa intimidade com Deus, e é por isso também que Deus nos leva para estar a sós com Ele. Sabe que inimigo é esse? É a terceirização da nossa relação com Deus. Isso mesmo, mas deixa eu te explicar melhor. Eu sei que é muito bom ouvir da boca de outras pessoas a palavra de Deus, ouvir de sábios
sábios conselhos de Deus, conselhos bíblicos, ouvir de profetas palavras que vêm de Deus, ouvir de grandes mestres ensinamentos sobre a palavra de Deus, ouvir pregações. Isso tudo é muito bom, mas deixa eu te dizer uma coisa: terceirizar a nossa relação com Deus não é saudável. É por isso que Deus muitas vezes nos leva para o deserto, para que nós estejamos a sós com Ele e para que nós possamos falar diretamente com Ele. Deus quer ter intimidade conosco, então não terceirize a sua relação com Deus. Então você já entendeu que uma das lições que Deus quer nos ensinar no deserto é a intimidade. Mas o que é intimidade? Deixa eu te dar uma definição de intimidade. Intimidade é o acesso a lugares em nós que nem todo mundo tem. Deixa eu te explicar melhor. Um casal, por exemplo, quando se casa, eles têm intimidade um com o outro, ou seja, tem acesso a lugares que ninguém mais tem. E Deus quer ter acesso a lugares no nosso coração que ninguém mais tem. Ele quer acessar o lugar onde estão os nossos medos, os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos traumas. Deus quer acessar esse lugar para que Ele então possa tratar de cada canto do nosso coração. Só que intimidade não é só de Deus para conosco, não é só o nosso coração que deve ser aberto. Intimidade também é daqui para lá, ou seja, Deus deseja abrir o seu coração para que nós possamos conhecer a vontade dele, conhecer os desejos dele, saber por quais motivos ele chora e do que ele gosta e o que ele não gosta, o que agrada e o que não agrada a ele. É por isso que nós precisamos ter intimidade com Deus, para que nós possamos conhecer a sua boa, perfeita e agradável vontade. Mas anota isso, Deus só dá acesso ao coração dele para aqueles que permitiram que ele acessasse o seu coração antes. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, a palavra intimidade tem se tornado cada vez mais distorcida. Nós aprendemos a nos fechar, porque todas as vezes que nós abrimos o nosso coração, alguém nos feriu. É por isso que Deus quer ressignificar a palavra intimidade. Deus quer ter acesso ao nosso coração e dar acesso a nós no coração dele. E cara, deixa eu te dizer uma coisa: quando você tiver intimidade com Deus, as coisas começam a mudar, as coisas começam a acontecer. Olha só um exemplo: Jesus ele sempre se retirava para ter um tempo a sós com Deus. É por isso que o ministério de Jesus foi tão impactante na sociedade, porque toda vez que ele ia para um lugar de intimidade com Deus, ele voltava com algo novo. Olha só, tem um momento na Bíblia onde Jesus pede para que os discípulos atravessem o mar com o barco. Ele diz que depois ele vai. E a Bíblia diz que ele vai ficar a sós com Deus por um tempo. E nesse momento, os discípulos então estão navegando naquele mar. Então vem a chuva forte, vem a tempestade e o barco começa a balançar. E Jesus aparece caminhando sobre as águas. Sabe o que isso significa? Significa que quando Jesus tem intimidade com Deus, ele começa a crer no impossível, porque a realidade dele começa a se tornar a realidade de Deus. Ele se desapega das coisas daqui e ele começa a viver o impossível. Olha só, quando nós começarmos a ter uma verdadeira intimidade com Deus, toda a nossa vida será transformada, porque quando nós temos intimidade com Deus, o nosso coração é moldado e a nossa realidade começa a se tornar a realidade de Deus. E é isso que Deus deseja. Olha só, Jesus também sempre dizia que ele só estava dizendo aquilo que ele ouviu o Pai dizer. Isso também nos fala muito sobre intimidade. Não é sobre a nossa vontade, não é sobre o que nós queremos, o que nós podemos fazer com a força dos nossos braços, mas é o quão íntimo nós somos de Deus, para que nós possamos impactar a nossa realidade por essa intimidade. Deus deseja ter intimidade conosco. E é por isso que ele nos leva para o deserto, para que nós possamos sair do meio da multidão, para que nós possamos parar de terceirizar a nossa relação com ele e então ter um relacionamento direto com o Pai. É isso que Deus deseja, relacionamento direto conosco, intimidade. Não peça para Deus te tirar do deserto. Deus tem um propósito nesse deserto. Deserto é a escola de Deus. Se esse conteúdo te abençoou,
curte, compartilha, comenta e não se esquece de se inscrever no canal que nos ajuda muito. Deus abençoe você e até o próximo.